vim para Brasília, como faço semanalmente, para cumprir com nossas tarefas aqui no dia a dia, com uma extraordinária expectativa. Uma expectativa que hoje, o dia 29 de junho, dia de São Pedro, dia inclusive que a minha cidade natal, a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, cumprimenta o nosso padroeiro, o padroeiro São Pedro, nós pudéssemos ver consolidado uma luta de aproximadamente 3 anos que nós estamos dando aqui no Congresso Nacional, com muitas indas e vindas, com muitos debates. Eu já pude tratar desse assunto por diversas vezes aqui da tribuna do Senado, por considerar esse tema um tema absolutamente de necessária correção e retificação. Não apenas aqui no Senado, mas também na Câmara, após um longo debate. Vossa Excelência mesmo é testemunha, senador Jorge Viana, das manifestações que fiz, clamando por correção na legislação relacionada a terreno de marinha, que é um entulho que vem do tempo do Império. É do tempo do Império, é do tempo feudal, o chamado sistema efitêutico, pela qual o Estado republicano ou imperial, já naquela época, concedia a pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, concessão para ocupação de determinada área que considera-se terreno de marinha. Pasme, senhor presidente, mas a legislação que estabelece a linha pré-mar de terreno de marinha é de 1831. É desse tempo que nós estamos falando. Mas após debates, após audiências públicas, nós conseguimos chegar a bom termo com o governo federal. À época, ministra do Planejamento, ministra Miriam Belchior, e a doutora Eva, secretária executiva do Ministério do Planejamento, hoje secretária executiva do Ministério da Defesa. O debate foi aprofundado e, finalmente, o governo federal, a presidente Dilma, encaminhou ao Congresso brasileiro uma proposta, como se diz popularmente, que não era nenhuma Brastemp, mas que ela incorporava um conjunto de avanços importantes. Avanços como a subtração das benfeitorias do valor do laudêmio, a padronização das taxas de ocupação de 5% para 2%. E esse projeto tramitou, foi discutido na Câmara, foi discutido aqui no Senado, foi aprovado à unanimidade, senhor presidente. Projeto encaminhado pela presidente Dilma. E a mesma presidente Dilma que encaminhou esse projeto ao Senado, ela subscreve o veto a um projeto que foi encaminhado por Sua Excelência. Senhor presidente, não há como classificar uma contradição, uma incoerência dessa natureza, senhor presidente. É como se fosse aquele equipamento de aeroporto, o biruta, que ora sinaliza numa direção e ora sinaliza em outra direção, tamanha a improvisação. A presidente da República anuncia que está vetando este projeto por contrariedade ao interesse público. Ora, quem contrariou o interesse público? Ela própria, quando encaminhou ao Congresso brasileiro este projeto para aliviar o contribuinte capixaba, e não apenas o contribuinte capixaba, o contribuinte brasileiro. Lá no meu estado, senhor presidente, na minha capital, Vitória, 1/3 da ilha é terreno de marinha, o que faz da União a maior corretora imobiliária do nosso estado. Mas essa não é uma realidade apenas de Vitória. Essa é uma realidade de muitas cidades brasileiras,
Por isso eu estou chamando a atenção do conjunto dos senhores senadores para essa contradição, para esse absurdo que nós estamos vendo constar no Diário Oficial de hoje. Eu vou repetir. A presidente Dilma encaminha ao Congresso uma mensagem e ela mesma se encarrega de vetar essa mensagem. É surreal, senhor presidente. Não há precedentes para uma atitude como essa. Uma atitude que realmente desrespeita o Congresso brasileiro, o Senado da República, que discutiu exaustivamente essa matéria e é obrigado a conviver com esse tipo de postura que não dá para qualificar, senhor presidente. Mas, graças a Deus, o processo legislativo ele não se encerra com o veto presidencial. Não. Se durante muitos anos, ou até décadas, o processo legislativo se encerrava com o veto presidencial, isso deixou de ser verdade, porque o Congresso brasileiro voltou a apreciar os vetos da presidente da República. E eu quero crer que logo, logo, o Congresso brasileiro estará apreciando essa contradição, essa incoerência, fruto efetivamente da improvisação e da falta de planejamento, senhor presidente. Para dizer o mínimo. É grande a contrariedade em nossos estados, sobretudo pela ausência de compromisso, pela ausência de palavra. Na política ou no exercício da vida pública, você pode até perder popularidade. A popularidade, ela está submetida a circunstâncias e conjunturas. Mas uma iniciativa como essa, uma decisão como essa, de vetar um projeto que a própria presidente da República encaminhou ao Senado, alegando que contraria o interesse público, isso não tem a ver com popularidade. Isso tem a ver com credibilidade, que é matéria-prima, que é pré-condição para negociações, diálogos e debates em que pese a diversidade. Por isso mesmo, senhor presidente, é que nós estamos aqui lamentando esse fato. Eu, sinceramente, imaginei que nós fôssemos ver esse projeto ser sancionado pela presidência nessa data. Mas o que nós estamos vendo não é isso. O que nós estamos vendo é a presidência da República vetar um projeto de sua autoria, senhor presidente. Além de considerar que esse projeto, que foi encaminhado pela presidente, contraria o interesse público, uma outra razão que considera a presidente na manifestação de veto que faz no Diário Oficial é que mudou a conjuntura, senhor presidente. Mudou a conjuntura e, em função da conjuntura, não há mais como se reconhecer a forma equivocada, a apropriação indébita que o governo brasileiro faz de maneira perversa em torno dos contribuintes que são alcançados pelo Instituto de Terreno de Marinha, senhor presidente, que é uma herança dos portugueses. Só que lá em Portugal, isso já não é regra há muitos anos. Mas aqui no Brasil, como forma de sustentar um governo perdulário, um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que mergulha os brasileiros, de novo, numa agenda que imaginávamos ver superada, com uma agenda da inflação, com uma agenda da irresponsabilidade fiscal, da contabilidade criativa, das pedaladas fiscais. Tudo isso por conta das opções e dos equívocos que esse governo fez o nosso país mergulhar nessa crise dramática e complexa, porque é uma crise que vai do padrão ético à ausência de responsabilidade na condução dos assuntos públicos do nosso país. Portanto, senhor presidente, nada na prática é tão ruim que não possa piorar. Mas essa contradição, essa incoerência da presidente da República vetar um projeto de sua autoria é surreal.
Nunca antes na história do Senado da República nós talvez tivéssemos que conviver com uma circunstância como essa. Porque se a presidente da República, após ouvir os seus assessores e os seus ministros, encaminhou essa proposta ao Senado, é porque chegou à conclusão que ela fazia sentido. E aí o Senado vota e a presidente da República veta. É lamentável, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nós estejamos aqui tendo que fazer esse protesto. Mas é preciso que a gente vá além do protesto. Por isso eu quero conclamar os senhores senadores, não apenas do Espírito Santo, os meus colegas, o senador Magno Malta e a senadora Rose de Freitas, mas também conclamar os senadores dos demais estados federados que são alcançados por esse perverso instituto chamado Terreno de Marinha, que nós possamos estar juntos, que nós possamos defender o interesse do contribuinte brasileiro, que nós possamos dar fim a essa perversidade, a essa regra carcomida, envelhecida, que alcança não apenas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, mas alcança também, senhor presidente, entidades não governamentais de direito privado, que são obrigados a pagar terreno de marinha, um absurdo por completo, senhor presidente. O nosso papel e o nosso dever vai ser estar atento na direção de somarmos força para que esse veto possa ser derrubado. E aí os parlamentares do Pará, os parlamentares do Amazonas, os parlamentares do Maranhão, do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, dos estados federados. Esse é o momento de nós nos colocarmos ao lado do contribuinte brasileiro, porque nós estamos diante, de fato, de uma oportunidade que a presidente Dilma teve para escrever seu nome nesta página de uma presidente que virou a página da existência desse Instituto Terreno de Marinha. Uma oportunidade desperdiçada, uma oportunidade que o Congresso brasileiro, que o Senado da República estará revendo, se Deus quiser, em nome da justiça, em nome do equilíbrio e em nome, senhor presidente, da coerência. Essa é a minha expectativa, que nós possamos estar nos próximos dias ou nas próximas semanas discutindo o veto, mas muito mais que discutir esse veto, derrubar esse veto em nome da justiça e da defesa do contribuinte brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senador Ricardo Ferraz.